Se você não sabe isso aqui, você não entende nada de lubrificação. O que eu estou falando são dos regimes de lubrificação e a curva de Strybeck. Então vamos ficar ligado no vídeo aqui para você aprender, se você não souber, entender direitinho um pouquinho mais sobre lubrificação. Opa, moçada, hoje a gente vai falar sobre os tipos e regimes de lubrificação básicos aqui. Aqui é um conceito básico de lubrificação que você precisa entender. Se você não entender, você não sabe nada de lubrificação. Então, esses três regimes que a gente vai ver agora, eles estão relacionados com a curva de Strybeck. É uma curva que usa a posição relativa de uma fórmula e o coeficiente de fricção. Tá? Então é muito importante para você, se você quiser entender de lubrificação, como que o óleo lubrifica as diferentes partes do seu motor, você tem que entender esses três tipos de regimes de lubrificação. Então a curva de Strybeck, você tem o quê? No eixo Y aqui, o vertical, você tem o coeficiente de fricção. E no eixo X, né, no horizontal, você tem um cálculo que é viscosidade vezes velocidade dividido por força, carga. Tá ok? Então, coeficiente de fricção vai para cima na vertical e na horizontal você tem esse cálculo que é viscosidade vezes velocidade das peças dividido pelo peso, pela carga que é posta nessas peças. Então vamos começar com os três regimes de lubrificação aqui básicos. Então você tem um regime limítrofe, você tem um regime hidrodinâmico e quando você está na transição do limítrofe para o hidrodinâmico é o regime misto, ou seja, é um regime de transição. No regime limítrofe é onde há o maior atrito, o maior coeficiente de fricção. Conforme você vai passando do regime limítrofe e para o hidrodinâmico, o coeficiente de fricção vai baixando e, consequentemente, o desgaste também diminui. Então, no mundo perfeito, o ideal seria que todas as peças estivessem sempre num regime hidrodinâmico. Tá certo? Isso não vai acontecer. O que acontece é o seguinte, regime limítrofe. Isso acontece em baixas velocidades. Quando o motor está parado e você dá aquela partida no motor que as peças começam a se movimentar, aquele movimento inicial é o regime limítrofe. Conforme essa peça começa a rotacionar, por exemplo, se eu virar brequim, vai girando, tá? Ele passa a ter velocidade e ele passa do regime limítrofe pelo misto e passa para o regime hidrodinâmico. O regime hidrodinâmico, as peças, elas estão sustentadas pelo fluido lubrificante, pelo óleo. Elas não se encontram, elas não se tocam completamente separadas. Então, o único atrito que existe entre as peças em regime hidrodinâmico, a fricção que acontece, é a fricção do fluido lubrificante. Então, as peças não se tocam, é o desgaste mínimo que existe. Todas as partes do seu motor, todas as peças do seu motor, por mais lisas e polidas que elas aparentam, se você olhar ela no microscópio, você vai ver que ela é toda imperfeita. Então essas imperfeições, que eles chamam de asperities, né, ou asperezas, tá? Elas vão se tocar. Se você não tiver lubrificante nenhum, as partes vão fisicamente se tocar e se desgastar. Então, você colocando um fluido lubrificante, você cria uma separação entre essas partes. Quando essa separação é total, que nenhuma das... imagina uma serrinha, né? Uma coisa serrilhada. Quando essas partes se separam por completo, não há nenhum toque físico entre essas peças, você está no regime hidrodinâmico. Tá? Essa vai ser a espessura do filme que você tem. Essa espessura do filme vai ser relacionada também com as tolerâncias que existem entre as peças, né? Se você tem uma tolerância muito grande, você vai ter que preencher esse espaço, né, para ele flutuar, para essa peça ficar flutuando nesse filme
lubrificante, você vai precisar de uma viscosidade mais alta. Se essa tolerância é menor, você pode usar um lubrificante de menor viscosidade e já vai ser suficiente para formar esse filme separador. Então, conforme esse cálculo vai aumentando, o ponto vai mudando na curva de Strybeck, sai do regime limítrofe, passa pelo misto, e você vê a queda no coeficiente de fricção até chegar no ponto mais baixo, onde ele passa, então, para o regime hidrodinâmico. Tá ok? Então, é muito importante você saber, nesse cálculo, a gente está falando de viscosidade, velocidade e carga. Então, como a fórmula é viscosidade vezes velocidade dividido por carga. Quanto maior a carga que você colocar, ou seja, o peso você colocar, né? Você imagina uma mola no comando do cabeçote ali, comando de válvulas. Se essa mola é muito forte, o comando vai ter que fazer mais força, você está aumentando a carga. Se você tem um motor que tem uma combustão muito forte, você está botando carga ali na biela, na bronzina. Se você aumentar a carga, esse número vai diminuir, ele vai começar a se afastar do regime hidrodinâmico indo em direção ao limítrofe. Ao mesmo tempo, se você aumentar a velocidade, você tem um objeto girando ali a 5 RPMs e você passa ele para 500 RPMs, essa velocidade vai aumentar, então ele vai levar esse objeto, né, essas partes, em direção ao regime hidrodinâmico. E a mesma coisa com a viscosidade. Quanto maior a viscosidade do óleo, você também vai reduzir o limítrofe e levar essa parte para o regime hidrodinâmico. Então, viscosidade maior, velocidade maior, você vai para o hidrodinâmico. Carga maior, você volta para o mais próximo do limítrofe. Agora, repara aqui na curva Strybeck, depois que ela chega no ponto ideal, ela continua no regime hidrodinâmico, você vai ver que ela começa a subir. O coeficiente de fricção começa a aumentar. Isso quer dizer o quê? Se a viscosidade aumenta, ou a velocidade aumenta, tá? Ou a carga diminui, mesmo, né, se você fizer esse cálculo e começar a ir mais para a direita ali, ele vai aumentar o coeficiente de fricção, mesmo protegendo. Não desgaste a fricção, porque o seu lubrificante também tem uma fricção. Então tem um ponto ideal e passou disso ele começa a gerar fricção. Não desgaste, tá, moçada? Não se confunda. Fricção, desgaste são coisas diferentes, tá? É muito importante salientar que no regime limítrofe você não consegue ter um filme separador. Nessa hora, né, não adianta a viscosidade do óleo ser fina ou ser grossa, muito viscoso ou pouco viscoso. As superfícies vão estar em contato. É nessa hora que entra os aditivos. E esses aditivos podem ser aditivos de extrema pressão, EP, ou pode ser aditivos anti-desgaste, AW, que eles chamam, anti-wear, tá? Como o ZDDP. O ZDDP é um deles só, tá? Molibdeno também. Então, quando as peças estão em baixa velocidade ou estão com muita carga, que elas vão se tocar, que não é possível formar esse filme, é aí que entra o aditivo, tanto o antidesgaste como o de pressão extrema. Então você imagina engrenagens, quando você tem engrenagens, ali a pressão é muito forte, a velocidade é relativamente baixa, ali você vai causar um tipo de regime limítrofe no contato ou misto. Você não vai conseguir uma lubrificação hidrodinâmica. Tem também a elastro-hidrodinâmica, mas a gente não vai complicar aqui demais, mas você vai estar com essa, no momento do contato, peça contra peça. E nessa hora que entra esses tipos de aditivos que eles criam uma superfície, eles reagem com o material e eles criam uma superfície sacrificial. Eles formam uma película de sacrifício para que quando essas engrenagens se toquem ou aquele lobo do comando de válvula pressione a válvula para baixo ali, né? Ele vai evitar que os metais se desgastem porque esse aditivo vai se desgastar. Então é um aditivo sacrificial que a gente chama, tá? Então se você tem um tipo de, por exemplo, óleo de diferencial, que são engrenagens, é um tipo de óleo que tem uma quantidade muito alta
de aditivo anti-desgaste e de extrema pressão, porque as engrenagens estão se tocando e botando uma pressão constante. Então, é um óleo com um pacote de aditivos completamente diferente, por exemplo, do óleo do motor, onde você vai ter, na maioria das vezes ali, o comando de válvulas que exerce mais pressão, né? Nesse tipo de desgaste. No caso do anel do pistão e cilindro, é uma operação bem complexa, porque o anel do pistão, com a camisa do cilindro, ele está constantemente passando pelos 3 regimes. Quando ele se movimenta rapidamente, quando ele está ali no meio, ele está em hidrodinâmica. Conforme ele vai parando, perdendo velocidade, né? Você imagina, ele está vindo aqui rápido, ele começa a chegar no final do curso, ele começa a perder velocidade. Até um ponto, existe um momento que ele para, ele fica completamente parado. Nesse momento que ele está parado, ele está em regime limítrofe. E aí ele começa a se acelerar de novo, passa de limítrofe para misto, para hidrodinâmica, ele começa a chegar na parte de cima do cilindro e começa a perder velocidade de novo, até que ele para de novo por um instante e ele está em regime limítrofe. Então o anel do pistão e a camisa, ali aquela área, ele está constantemente, o cilindro está constantemente passando pelos 3 regimes de lubrificação. Por isso que se você observar num cilindro, depois de muitas horas, você vai ver que o desgaste maior é sempre na parte de cima, né? Na parte ali de cima ou na parte de baixo do cilindro. Você começa a ver desgaste. Justamente porque é ali que está em regime limítrofe. Tá ok? Então, esse daí é uma das complexidades, a característica é uma das complexidades dos motores lubrificantes para motor a combustão, por causa do cilindro, do pistão que vai para cima e para baixo, passando por esses 3 regimes. Tá ok? Então, não adianta você chegar e ter um óleo de uma viscosidade muito alta se as tolerâncias não são compatíveis. Ou você ter um monte de aditivos se o seu motor não está girando com carga. Ou você não tem peças que vão ficar nessa área limítrofe. Tudo existe um equilíbrio. Tá ok? Então é muito importante. Idealmente a gente vai ficar sempre hidrodinâmica, mas na realidade, no mundo real, você não vai conseguir isso. Você vai ter um comando de cabeçote ali nos acionadores, né, dos tuchos, que vai estar sempre em limítrofe misto. A parte do anel do pistão em cima e embaixo, no ponto morto superior e inferior, eles vão estar em regime limítrofe por milissegundos, toda vez, em cada rotação. Tá? E no meio vai estar em hidrodinâmica. Rolamento do virabrequim já está em hidrodinâmica. Então você tem uma complexidade, mas você tem que entender como que isso funciona. Por isso que é importante quando um fabricante especifica um determinado tipo de óleo, tá? É o tipo do óleo, viscosidade do óleo, tá? Quais aditivos vão ter nesse óleo. Ele tem que fazer uma pesquisa, saber o que o motor dele precisa, saber das tolerâncias. E você pode ter um motor muito parecido, até idêntico, mas que com uma usinagem, né, uma modificação dos materiais, da qualidade, do acabamento do material, você não precisa do mesmo óleo. Você pode colocar um óleo de viscosidade menor, porque as asperezas entre as partes são menores. Então você pega o mesmo motor e de repente uma peça que você troca, né, um acabamento da peça do virabrequim, não precisa nem mudar o design, o acabamento da peça do virabrequim. Você mudando tolerâncias, você vai precisar, às vezes, de um óleo mais fino para funcionar melhor naquela parte. Ao mesmo tempo, um óleo mais grosso se tiver algum outro problema. Então, óleo é bem complicado. Você tem que entender esses regimes para saber o que você está fazendo. Quando uma empresa, como um fabricante, ele determina qual a viscosidade ideal para um determinado motor, para uma determinada função, ele vai considerar esses aspectos. A qualidade do acabamento do material, né, para ele conseguir ver as asperezas, para determinar o filme necessário para a separação. Então ele vai falar, esse aqui é um óleo 30, tá ok, esse aqui é um óleo 40, tá? Por essas tolerâncias. Mas também vai levar em consideração a velocidade desses objetos e a carga que vai ser posta nesse objeto. Então se você tem 2 objetos, tá?
que a carga é muito baixa, não tem peso, ele simplesmente você está colocando um objeto sobre o outro. Você não precisa de um óleo de alta viscosidade para causar uma separação, porque não há carga. A partir do momento que você põe, imagina você começa a prensar essa peça uma contra a outra, essa pressão vai começar a fazer com que o óleo saia, né, se disperse, até que as partes realmente comecem a se tocar. Então aumentou a carga, você tira ele de hidrodinâmico, começa a trazer ele para limítrofe, que é quando eles se tocam. Tá ok? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é complicado, parece muito técnico, mas isso são coisas que você tem que entender, coisas básicas de lubrificação, para você poder fazer a decisão quando você pensar em trocar de óleo, pensar em não seguir a recomendação do seu fabricante do motor, tá? E trocar algum por uma coisa ou por outra. Então, moçada, é isso aí. Isso aqui é um básico só. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um joinha, assina o canal e a gente se vê na próxima. Um abraço.